Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pai Ideia Podcast. Eu sou Bruno Jacopini, advogado. E se você gosta de conteúdo de qualidade e de aprender com pessoas que sabem do que estão falando, inscreva-se no canal, ative as notificações. Toda terça-feira, às 19 horas, nós temos um novo episódio com muita informação e temas de interesse geral. E o assunto de hoje, galera, eu não vou mentir para vocês, é um assunto pesado, é um assunto delicado. Mas é necessário que falemos sobre ele, porque as pessoas são muito ignorantes e não sabem do que falam quando a conversa é sobre exorcismo e possessão na Igreja Católica. Então pega sua pipoca, senta aí no sofá e assista com prazer esse episódio, porque vai ficar sensacional. E os nossos convidados de hoje são os padres Jefferson Leme, da paróquia Santo Antônio de Cordeirópolis, e padre Cássio Rossetti, do Santuário São Manuel, em Leme. Padre Jefferson, padre Cássio, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença dos senhores aqui hoje, fico muito contente. Legal, Bruno, obrigado pelo convite, né? Agradecemos aí de estarmos aqui para realizar este programa. É uma alegria, uma satisfação para nós poder falar sobre esse assunto. Bacana. Lembrando que as perguntas de hoje, gente, muitas delas foram feitas lá na caixinha do Instagram. Então, você imagino aí que que tem ainda... bastante, hein? Teve várias perguntas. Eu vi lá, mas eu não fiz porque eu não podia fazer pergunta, né? Então aí, se você ainda não se inscreveu lá no Instagram, segue a gente lá, @paideiapodcast. Legal? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para os senhores é como que os senhores foram aí, se tornaram, né, sacerdotes exorcistas? Como que foi essa caminhada? Como que vocês chegaram nesse ponto? O que levou vocês a estudarem esse tema? Muito bem, começou comigo, né? É claro que particularmente tanto Padre Cássio como eu, nós já tínhamos um certo interesse, sem nós nos comunicarmos sobre esse interesse, né? E uma vez eu fuçando na internet, eu resolvi, né, pesquisar sobre se existia curso de exorcismo no Brasil. Sim. Aí apareceu um curso para nós lá em Roma, né? Sim. E aí eu mandei para ele, falou, o Padre Cássio, ó, tem um curso de exorcismo e oração de libertação lá em Roma que vai acontecer. Isso foi em 2016, mas em 2015 que nós conversamos e vamos embora. Fomos conversar com o nosso bispo na ocasião, ele autorizou nós a fazer o curso e fizemos as inscrições, guardamos dinheiro, fizemos um curso desesperado de espanhol. Ah, foi espanhol. Porque assim, foi em várias línguas, né? Sim. Só que não tinha o português, porque era aquela tradução simultânea. Né? Ah, sim. Então se pagava o X o curso e mais um X para Pelo tradutor. Isso, para o tradutor. Como não tinha um português, e nós éramos zero à esquerda para inglês, italiano, etc. Vamos no espanhol. Aí arrumamos uma professora particular e durante 6 meses foi mais ou menos, né? 6 meses nós fizemos um curso intensivo de espanhol para nós entendermos, para ouvir o espanhol e também para ler, né? Ah, interessante. Foi que muito legal. legal. Que legal. Foi. E Roma é um espetáculo, né? E foi a primeira vez que nós fomos para Roma, né? Isso foi em abril de 2016. Logo após a Páscoa. Isso. Já até aproveitamos e... Eu fui para Roma quando eu tinha 18 anos. Fui assistir uma canonização, a canonização do padre José Maria Escrivá. Puxa, que legal, cara. Você foi. Fiquei 10 dias Parabéns. lá. Foi muito bacana, mas um espetáculo. Não, né? Dá para ir para lá umas 50 vezes e você não vai conseguir conhecer tudo que tem lá, né? Não, mas foi é um 20 museu dias. a céu aberto. Foi 20 dias que nós ficamos lá, né? 20. Nós nos organizamos para conhecer, porque era a primeira vez da vida que a gente ia. Sim. E assim, foi muito legal, né? Eu tenho até hoje, eu recordo às vezes, a gente foi no ano da misericórdia do Papa Francisco em 2016. Então nós participamos da vigília no sábado, da missa da misericórdia no domingo, que era o segundo domingo da Páscoa. Então para nós foi uma experiência única, né? Você lembra que nós levamos um presente para o Papa? Foi. E aí ele subiu na cadeira para filmar e eu dando um presente pro Papa. E eu levando bronca do guarda. E o guarda falava, desce da cadeira. E os guardas são bravos lá, né? Nossa, não fotografia, né? Uma coisa assim, né?
Para mim, no meu caso, esse assunto sobre libertação e exorcismo, ele vem desde antes de ir para o seminário. Já havia uma curiosidade. Já. Eu venho do movimento da linha pentecostal dentro da igreja, que é a Renovação Carismática Católica. Sim. Então, já nos grupos de oração, como servo, tudo, sempre tinha interesse. E, sim, Nessa área, né? nessa área. Então, sempre já lia livros já sobre esses assuntos. Do Padre Gabriel e a Morte. Sim. Tem vários livros dele que ele trabalha bem esse tema de exorcismo. Que é Padre Gabriel, que aliás agora vai ser lançado um filme, né? Só Ele vai lançando ser filme. interpretado pelo Russell Crowe. Sim. né? Dizem que tá Exato. top o O filme. Exorcista do Papa vai ser o nome do Isso, filme, né? Exatamente. Super legal também. Então, é um tema que sempre me chamou a atenção. Aí depois no seminário também, sempre dando continuidade, sempre entendimento de oração. Sim. É um assunto que me chama. É E- legal. E assim, Sim. independente ou não, né, nós como padre, né, as pessoas chamam o padre, né? Ah, padre, tem um negócio ali, você não pode dar uma benção, porque, sei lá, a gente viu um negócio ali, a casa tremeu, fez barulho, né? Então, e acaba gerando curiosidade para nós padres, né, e também para as pessoas também, né, que as pessoas, né, não sei se ele concorda, mas às vezes vê a pessoa do padre como algo mágico, né? O padre vai lá, faz isso aqui, e a coisa muda, transforma, né? Sim, Então, é importante buscar o conhecimento, né? sem dúvida nenhuma. Que tanto a vocação dele de padre como a mim também saiu de dentro de um grupo de oração da renovação carismática, né? Olha. E tinha muito disso na renovação carismática também, né? Então, Os momentos de oração, atendimento de oração. Sim. Na verdade é um tema que está no imaginário popular, né? sim. Mas eu acho que o engraçado é que muitas pessoas hoje não acreditam no demônio, né? Não. E até tem uma frase do Charles Baudelaire que diz o seguinte, é atribuída a ele, né? O truque mais esperto do diabo é convencer-nos de que ele não existe. E realmente muitas pessoas hoje em dia não acreditam em demônios. Então, interessante essa frase, né? Interessante porque o próprio demônio, o diabo, é o pai da mentira, né? Então ele vai mesmo induzir a gente a não acreditar nele, né? Muita gente especialmente aquelas pessoas que também não acreditam em Deus, né? Acabam também não acreditando que exista um anjo, né? Ou anjos e demônios, né? O Papa Paulo VI também utiliza essa frase, lá já em 1972. Olha, Já em uma de suas catequeses já alertava a artimanha do diabo, é justamente querer que nós não acreditamos nele. Aí ele no silêncio, como sedutor, encanta, envenena, e como está no Evangelho de João, vem para matar, destruir, roubar, onde vai nos destruindo aos poucos, em silêncio, nos seduzindo. Agora, os demônios, eles são, na verdade, anjos que rejeitaram a Deus, né? Como foi essa situação que é narrada na Bíblia? Vocês poderiam explicar um pouquinho pro pessoal que tá em casa? O Especialista. O demônio é um anjo, é um ser espiritual, Sim, criado por Deus, sim, bom. Mas o anjo e o ser humano têm o seu livre-arbítrio de escolha. sim. Tanto o anjo, seres espirituais, quanto nós, seres humanos, temos a mesma liberdade de escolher em ficar com Deus ou se afastar de Deus. Então, criado bom por Deus, mas por sua iniciativa própria se coloca contra Deus. Sim, É onde então ele se decai, e a partir dessa decadência é onde se torna inimigo de Deus. É como ele não consegue atingir Deus, matar Deus, atacar Deus, então vai atingir tudo que Deus criou. É a principal obra de Deus, é o próprio ser humano. Uma vez eu escutei, não sei se é verdade isso, né? Que o ser humano tem o livre-arbítrio, na liberdade, mas é uma coisa que nós exercemos a todo momento, né? A todo momento nós podemos cair e podemos nos levantar também, nos arrepender. Mas que em relação aos anjos, eles tiveram uma opção. Em um determinado momento, eles foram colocados à prova e aqueles anjos que seguiram Lúcifer, né? Que era o anjo mais... Lúcifer, acho que é o anjo da luz que significa. Anjo de luz. Que seguiram a Lúcifer, decidiram não honrar a Deus. E eu não sei se é verdade isso também, mas eu já ouvi dizer que essa prova foi que eles adorassem a Jesus, homem. Porque para um anjo, um homem tem uma natureza muito inferior, vamos dizer assim, enquanto ser criado por Deus, tem uma natureza muito inferior a um anjo, né?
Então, essa adoração, os que negaram a adoração a Cristo teriam seguido a Satanás e se tornado demônios. E eles não podem voltar, né? Eles não têm essa opção de se arrepender e voltar a ser anjo, né? Ou tem? Não. O anjo, a partir do momento que ele toma a decisão, é definitiva. Então, por mais que Deus queira resgatar eles, mas não tem mais como, não tem mais volta. A decisão que eles tomam já é algo eterno. Por sua essência, ser um ser espiritual, quando ele toma a decisão, é definitiva. Entendi. O ser humano não. Ele tem essa possibilidade de, quando cair, de se levantar e continuar a caminhada, e se reconciliar com Deus e se voltar para Deus. O anjo já não tem mais. Perfeito. Então o diabo não tem mais salvação. E nem os outros demônios, Nem os outros né? anjos, nem os outros demônios. E existe uma hierarquia entre eles? Tem. Como que funciona isso? Pelo ódio. Pelo ódio. Pelo ódio contra Deus, ódio contra a criação, ódio contra o ser humano. Tem essa hierarquia. Os mais potentes, os menos potentes. Como também os anjos bons também têm essa hierarquia. Arcanjos, querubins, potestades, principados. Entendi. No caso dos anjos, dos demônios, essa hierarquia tem nomes também ou não? Não teria. Não teria, né? Os anjos é que tem essas categorias, né? Os anjos teriam. Querubins, potestades. Pela função que eles exercem, Sim. servindo a Deus e servindo aos seres humanos, é onde estão os nomes que tem. Mas os demônios não têm. Perfeito. Não, é bom a gente saber essas coisas, né? Antes da gente entrar no tema da possessão, né? Sim. Pra saber, né? Porque né, é bem E você diferente. viu que ele que tá respondendo com propriedade, né? Ele é melhor do que eu. Ah, Né? Não, é só, né, que é um assunto muito interessante, né? sim. Mas que nem no caso dele, eu vou falar porque assim as pessoas entendem, né? Ele chegou a fazer um mestrado nessa área, né? Então ele tem um olha pouco só. mais de profundidade do conhecimento dos livros, né? Então por Entendi. isso que é melhor. E ele responde algumas perguntas, né? Então eu Ah. fico quietinho aqui. Não. Eu vim só de camarote. Imagina. Tenho certeza que o senhor tem muito conhecimento. Não, aí mano. pra compartilhar O com a mestrado eu gente. concluí em 2020, Foi na 2020. PUC Campinas, Sim, olha só. na Uhum. pós-graduação de Ciências da Religião. E o tema foi exatamente esse, possessão e exorcismo na Igreja Católica. Que legal. Por isso que quando você me convidou, eu Já chamou o Padre Cássio Para mim não já. falar besteira, né? Porque a gente aqui tá em nome da igreja, né? Então não pode falar besteira. Mas sabe que isso que quando falando em exorcismo, claro, aqui a gente está falando especificamente da Igreja Católica. Isso. Sim, Mas outras religiões também têm sua prática exorcística. sim. Por Até- incrível que tem- pareça, tem né? Mas aquela tem, né? passagem do evangelho que os apóstolos vão falar com Jesus e falam, né, pra Jesus, olha, ele está expulsando demônios em teu nome, Isso. mas não segue a gente, né? É. Jesus repreende os apóstolos, Sim, não sim. sei se eram os discípulos ou os Não, apóstolos, os Foi, discípulos mesmo. falando que, na verdade, né, que é, como que era, eu esqueci exatamente as palavras, mas falando que, olha, se eles estão Se não é expulsando contra em meu... nós, Se não é por contra nós, é por nós, isso mesmo. Perfeito. Tá certo. Mas e o fenômeno da possessão demoníaca? Como que acontece? Eu tenho muita curiosidade sobre isso, por quê? O que acontece? Né, as pessoas têm medo, né? Tem receio, tem pavor de que, né, sei lá, à noite, em casa, ou quando elas estejam sozinhas, elas sejam realmente arrebatadas por um demônio contra a vontade delas, sem o consentimento delas. E isso de fato pode acontecer ou não? Ou a pessoa precisa consentir que isso aconteça? Eu de novo? Difícil? Vai você. É difícil ver. Não, ele Não, então vamos ampliar tudo isso. Porque o demônio ele age de várias maneiras. Sim, Nós aí classificamos de o quê? De ação ordinária, que é comum para todos vão ter, todos vão sofrer, e também tem sua ação extraordinária. Extraordinária não porque é espetacular, é porque é reduzida a um pequeno grupo. Vai acontecer de forma extraordinária. A ação ordinária, o que é? A tentação. Isso todo ser humano vai sofrer. aquele diabinho que fica falando na sua vida, ó, come mais um pouquinho, exatamente. olha Todos nós pra somos- aquela mulher, faz isso, faz É, aquilo, pega esse dinheiro. É, Todo, Aquilo ali. todo momento nós teremos essa tentação entre escolher o bem e o mal. Sim, Posso estar no trânsito. 24 horas por dia, essa escolha a gente vai ter que fazer todo momento, toda hora. Bem ou mal, o que Sim. eu faço? Eu roubo ou não roubo? Sim. Eu vou trair minha esposa ou não vou trair ela? Vou pra pornografia ou não vou pra pornografia? Eu vou encher a cara ou não vou encher a cara? Sempre. Essa escolha é constante nossa. Aí onde vem, então, aí nós dividimos a tentação em 3 graus.
Sim. Aí baseado até em São João da Cruz. Tem a tentação da carne, a própria natureza humana, na Bíblia chamado de concupiscência, por Paulo Apóstolo, na carta aos Coríntios, carta aos Romanos. A concupiscência da carne nós temos. Que decorre do pecado original, né? Vontade, desejo, isso tu não tem. E também vai ter a segunda tentação, que é o próprio ambiente, o lugar. Posso estar num show de rock, um local tentador, e leva a fazer coisas que talvez eu não faria. Até teve antigamente, acho que passou, olha, faço uma reportagem numa das emissoras, que um grupo de psicólogos começou a observar a torcida uniformizada no Maracanã. Sim. Mas ninguém ensaia nada, né? Então eu sou levado a fazer coisas na intuição ou com outras pessoas. Então o ambiente se torna propício para ser tentador para mim. O AA também usa muito isso, né? Quem está saindo de um vício, evita lugares que você já foi. Ou evita lugares que pode ser uma tentação para você, a recair tudo de novo. Então, o ambiente, o lugar pode se tornar também um local tentador para nós. Então não tem essa daqui, eu tenho personalidade. Eu não sofro a influência do ambiente. Não existe. Todo mundo está sujeito. Todo mundo. Posso estar numa festa de faculdade, aquele ambiente pode se tornar bem tentador para mim. Posso estar num barzinho, com um grupo de amigos, vou lá na inocência, sem segundas intenções nenhuma, mas ali o ambiente vai se tornando... Então tudo isso, todos nós estamos sujeitos. Então a tentação da carne, tentação do ambiente, e também aí sim, a tentação do demônio. O próprio Jesus foi tentado no deserto. Sim. Ele vem nos tentar para tentar derrubar. E aí, aqui todo mundo se preocupa com a possessão, né? A grande preocupação nossa deveria ser a tentação. A tentação. É a principal arma do demônio. Porque ela é mais insidiosa, né? Te leva a pecar. E tá aí todo dia. E te leva a pecar. E eu pecando, eu me afasto da graça de Deus. Longe de Deus, eu sou vulnerável. E longe de Deus, eu não encontro a salvação, do ponto de vista católico. Sim, sim. Então, eu caí no pecado, eu quebro a graça com Deus, eu quebro a amizade com Deus. E quebrando a amizade com Deus, eu fico mais distante de Deus. E se eu morro nesse estado de pecado, inferno, ou distante de Deus. Sim. Então, a principal arma dele, ele nem se preocupa em possuir nós. Nem precisa, né? Nem precisa. Mas essa questão da possessão, né? Eu pergunto porque, por exemplo, o caso da Emily Rose lá, né? Foi um caso emblemático na Alemanha, etc e tal. Né? Quer dizer, eu não estudei a fundo esse caso, mas me parece que ela era uma pessoa normal e com alguns problemas mentais talvez, mas normal, e foi possuída. Vamos chegar lá. Então, é isso que é o interessante. O demônio tem esse poder de possuir a pessoa sem ela consentir, ou mesmo ela estando em estado de graça ali, se ela não... Só com o consentimento de Deus, né? Aí, dessa ação ordinária, nós pulamos para a ação extraordinária. Na ação extraordinária tem várias questões que nós chamamos. Uma delas é a possessão, Sim. que vamos chegar lá. Sim. Mas também tem a que é chamada vexação. Ataque só no corpo. Olha só. Quem sofreu muito isso, o Padre Pio. Padre Pio, né? Sim. Sim. Sofria constantemente ataques noturnos do demônio. Aí depois também tem a infestação, que é ambiente infestado. Casas, que acontecem coisas paranormais, coisas extraordinárias. Aí onde chegamos também na obsessão. Sim. A obsessão já é um ataque interno, na mente, nos pensamentos. Para depois chegar na possessão. Aí a possessão onde o demônio realmente toma posse do corpo. E essas etapas são anteriores? Não necessariamente. Só o mês que o demônio nos ataca. Entendi. De forma extraordinária. Aí a possessão pode acontecer sem eu querer? Pode, quando Deus permitir. O demônio não age sem a permissão de Deus. Tudo que o demônio faz é permissão de Deus. Até a possessão. Olha só. Quem pode ser possesso? Um cristão autêntico, virtuoso, ou uma pessoa pecadora. Entendi. Tem na história de uma freira que morreu possessa. E por mais que se fazia exorcismo nela,
não chegava à libertação. Por que Deus permite isso, né? Aí vem a pergunta, né? Seria uma forma... Eu li um artigo do padre Paulo Ricardo, ele é bastante conhecido na internet, né? Sim. E ele falava ali nesse artigo a respeito da Emily Rose, desse caso. E aí ele colocava, claro, que o filme, né, conta com mais detalhes, mas o ponto central do artigo dele é, olha, aquilo, segundo os olhos dos padres que acompanharam o caso, foi, na verdade, uma espécie de cruz pela qual ela passou, né? Como se aquilo tivesse sido uma expiação né, pelos pecados até da humanidade, né? O meio dela se santificar, vamos dizer assim, né? Exato. Segundo os padres sim. que atenderam ela naquele... O que não fica claro no filme, né? E que as pessoas acabam... O filme cria colocando em muita xeque, fantasia também. Nem Sim, é coloca próprio muita de coisa. qualquer filme, né, romancear o que aconteceu de verdade, né? Sim. Mas falam que ela tinha essa preocupação de orar, de rezar, que ela rompeu os ligamentos do joelho de tanto rezar, parece. Uhum. Então, uma coisa bem forte, assim, né? Aí onde Deus permite justamente para isso, para tirar um bem maior. E como que se identifica isso? Como que se identifica, por exemplo, o senhor falou dos ataques físicos, dessa infestação, agora eu me perdi, e da Vexação, vexação e a possessão. Obsessão, né? Obsessão, né? Como que se identifica? Olha, isso é um ataque do demônio, né? E não outra coisa, né? Porque eu sou, desculpa falar, eu sou completamente cético. Né? Minha mulher, não, minha mulher nesse sentido, ela é muito mais ligada nas coisas do que eu. Às vezes acontece alguma coisa, ela fala, Bruno, é isso, você pode ter certeza. Eu falo, vê lá, imagina, sabe que o demônio se dá o trabalho de vir aqui no Bruno, aquilo é de Limeira. Ele dá trabalho. Uma das grandes tarefas e pior tarefa do exorcista é justamente o discernimento. Porque muitos dos fenômenos se confundem com muitas doenças psiquiátricas e psicológicas. Aí discernir tudo isso leva um tempo e dá muito trabalho, não é tão simples. Um exemplo, a vexação, que a gente vai ser ataque físico externo no corpo. Sim. Onde a pessoa vai começar a ver manchas no corpo, mordidas, arranhões, ou ser puxado da cama à noite. No quarto de São João Maria Vianney, a cama dele pegou fogo do nada. Quem foi para Arnes, na França, tem lá até hoje a marca da parede queimada. Isso é louco. Barulhos na casa, aí já é infestação. Aí, de novo, São João Maria Vianney, que ele ouvia barulhos na casa, batendo na parede, para não deixar ele dormir, para infernizar a vida dele mesmo. Aí ele chamou um paroquiano dele, dorme comigo, para ver o que é. Ver se tem alguém entrando na casa. Ele também não acreditava, né? Sim. Para ver se tem alguém entrando na casa e tal, e a pessoa foi e dormiu. Se eu ouviu o barulho, eu vi. Entrou alguém? Não. Então ele falou, é o demônio mesmo. É só o demônio. Sim. Mas ele era São João Maria Vianney, né? Caramba, ele Padre Pio converteu também quase a passou por França isso também, inteira. né? Padre Pio passava por isso. Padre Pio, como era um homem que atendia muito à confissão, então o demônio atacava ele à noite. Para ele ficar cansado e não poder atender as confissões. Porque a confissão, ela é mais libertadora do que o próprio rito do exorcismo. Você está se confessando o seu pecado. Então ali você está se libertando, está recebendo a graça de Deus. Sim. Né? Então ela é muito mais poderosa do que uma oração de exorcismo, né? É um sacramento. Então às vezes as pessoas procuram a gente, né, e falam, padre, precisa de uma oração de exorcismo. Eu falo, não. Aí a gente questiona, como é que é a sua vida de oração? Você está vivendo a sua castidade, sua santidade? Você se confessa, comunga, ou semanalmente, ou pelo menos aos domingos? De vez em quando eu vou. Eu falo, então, você não tem uma vida de oração, então você está propício mesmo a ter muitas coisas, então procura uma vida primeiro de oração. E agora, as características de uma pessoa que tem uma possessão, ela não fica 24 horas manifestando isso, né? Não. Para chegar a essa conclusão que realmente ela está possessa, é só de forma objetiva. Objetiva que eu digo é rezando. Tem até o que nós chamamos de exorcismo de diagnóstico. Existe isso dentro do ritual. Então a gente faz é como se fosse um exame, né? Um diagnóstico. Tem indícios que realmente é uma ação do maligno? Então vamos tirar a prova. Então não é uma prova subjetiva. Eu acho que é,
eu penso que é, senti no coração que é, eu vi, não é nada subjetivo. É uma análise bem objetiva, então vamos rezar. Mediante essa oração, a pessoa que tem essa possessão, o demônio responde a ela? É isso? Já se manifesta. Cara. Na oração, rezando o rito. E detalhe, já no diagnóstico a gente reza em silêncio. Sim. E rezando em silêncio, o demônio ele se espanta. Você tá doido. Chega a pessoa lá, às vezes aqui sentada aqui conversando, em silêncio aqui em pensamento, para estar exorcizando você. Porque a oração não precisa ser vocal, né? Não. Cara. Já em oração em silêncio, se é algo realmente espiritual e não algo psiquiátrico, psicológico, a tendência é que se manifeste. E essa possessão, ela induz a pessoa a ter um caminho errado na vida dela? É isso? Não necessariamente. Ou ela se manifesta de formas... Porque, por exemplo, uma das perguntas que fizeram aqui, se é verdade que a pessoa fala com voz grossa e contorce o corpo e a cabeça? É verdade isso? Isso acontece mesmo? No exorcismo, sim. Torcer a cabeça, não. Os sinais de possessão, vamos lá, é a pessoa falar em línguas estranhas ou entender. Uma língua que ela nunca ouviu, nunca falou. Teve um caso que um padre falava em italiano, em alemão. Sim. E a pessoa respondia em português para ele. Entendia perfeitamente. Uma menina de 16 anos. Então ela fala línguas estranhas ou entende línguas estranhas. Línguas que ela não conhecia. Que ela não teve nunca contato. Nunca estudou, nunca teve contato. E essa mudança de tonalidade de voz, a voz grossa, isso acontece também. Isso acontece. Eu tô te perguntando porque, estudando aqui o tema, né? Então eles gravaram uma das sessões com a Emily Rose, que tem na internet. E assim, macavérico. O negócio é trash. É trash. É trash, né? É trash. Você fica com aquilo na cabeça, demora um pouco pra sair. Um dos outros sinais também é uma força além da idade ou da capacidade da pessoa. Sim. O corpo enrijece. Às vezes precisa de 3, 4, 5 pessoas para manter a pessoa e mesmo assim às vezes não consegue para segurar a pessoa. Mas tudo isso nós chamamos de show pirotécnico do demônio. Só para querer mostrar força para intimidar nós. Coitado dele, né? Perto da graça de Deus. Quem é o demônio? E ele chega a vamos dizer assim, proferir xingamentos, falar... O padre exorcista, sim. Falar coisas contra Deus, contra elogio, a senhora. Só, né? Elogio o padre. Isso acontece com muita frequência? Como que tem sido isso? Tem... Possessão? Não, possessão é raro. É bem raro. De cada 100 casos, 3. Você chega realmente que é uma possessão. Isso é bem raro. É mais comum a pessoa estar com uma vida desviada mesmo. A grande maioria dos casos, a pessoa voltando a ter uma fé cristã autêntica, já resolve a maioria dos problemas. 80% dos casos. Entendi. Por isso que às vezes Deus até permite que aconteça algo maléfico na vida da pessoa, para ver se acorda para a vida e retoma a amizade com Deus. Entendi. Aí volta a rezar, volta a ir à missa, falando da visão católica. Uhum. Volta a se confessar. O principal exorcismo é a confissão. Porque é um dos 7 sacramentos que Jesus deixou, né? A Eucaristia, a missa, tem mais força do que o próprio exorcismo. O exorcismo é um sacramental. Qual a diferença? O sacramento que é? É uma ação direta de Deus. Agindo direto. É sinal visível da graça de Deus. Então, o próprio Deus agindo. O sacramental, o que é? É uma ação de Deus pela intercessão da igreja. Sim. Então, passa pela mediação da igreja. Então, o que o padre exorcista faz em cima de um ritual, faz em nome da igreja, e na autorização e na autoridade do nome de Jesus. Sim. O próprio Jesus transferiu isso para os apóstolos, para os discípulos. Então, o que o padre exorcista faz é, pela intercessão da igreja, em nome da igreja, em nome de Deus, e na autoridade de Jesus. Só que o sacramento não, é o próprio Deus agindo ali, né? Sim.
E na devoção mariana, no terço mariano, o rosário, narra a história que São Domingos de Gusmão expulsou 15 mil demônios de uma pessoa rezando o rosário. Nossa. 15 mil de uma pessoa? Essa era outra pergunta que eu ia fazer, mas você já respondeu. Né? A pessoa pode, então, ser possuída por mais de um, né? Pode. Uma legião, né? Pode. Legião. E narra a história, né? Isso é fé nossa. Eu vi uma, melhor dizendo, eu li uma frase de São Pio, do Padre Pio, perdão. É São Pio, tá certo? São Pio, né? São Padre Pio. São Pio de Pietreutina. De Pietreutina. E ele fala assim que se nós pudéssemos enxergar a quantidade de demônios Sim. que existem, o céu ficaria negro, né? De tantos que há no mundo. Isso porque é só um terço que foi decaído, né? Foi um terço, é verdade. Um terço de anjos. Sim. É um terço. 30%. Então a gangue nossa é maior, né? Certo. Tem 70% dos anjos a nosso favor ainda, né? Mas existe alguma estimativa de número de casos no Brasil? Existe algum tipo de controle em relação a isso? Não Não. tem. Não tem. Agora, o padre, para fazer um exorcismo, ele tem que ter uma autorização especial. Tem. Ou não? Tem, né? Sem autorização do bispo, nenhum padre é exorcista. Nenhum. Nós que somos ordenados, né? Sim. Tanto é que nós somos ordenados padres, depois nós temos que pedir permissão, né? E passamos por um exame para ter autorização do bispo para a gente atender confissão. Então, o padre ordenado, ele já não sai atendendo confissão. A gente passa por um exame, né? Você passou por um exame, eu passei. Né? Aí de o bispo, missa. né? Exame de missa, exame de confissão. Sim. E o ministério Do exorcismo. de exorcismo é dado pelo bispo. Entendi. Sem isso, nenhum padre é. E é para cada caso específico ou é uma autorização? Não. É assim. A Igreja de Roma, né, o Vaticano recomenda que cada diocese tenha pelo menos um padre exorcista. Olha só. Né? É um padre que seja zeloso, piedoso, né, um padre de oração, um padre temente a Deus. Né, ele tem que ter algumas características que valida essa missão dele. Que estuda. Né, que tenha discernimento e prudência. Porque é como ele falou. Né? Não é qualquer barulho que está escutando na porta, é o demônio, vamos jogar água benta e fazer uma oração de exorcismo. Não é assim, tem que ter discernimento, tem que ter entendimento, né? Buscar ajuda, às vezes, no consignado, o padre exorcista, ele monta a sua equipe, intercessores que sejam prudentes, um psiquiatra, se possível, um psicólogo, que vai ajudar a discernir se aquela pessoa, de fato, ela está tendo alguma manifestação extraordinária ou não. Tá. Agora, na história isso foi interessante. Sim. Porque vem para evitar justamente esses abusos, ou até evitar, sei lá, falcatruas. Então a igreja que foi fazer foi ter discernimento ao longo dos anos, porque lá no início lá do cristianismo, então todo mundo podia ser exorcista, fazer exorcismo. Sim. Rezar pela libertação. Tá. Isso foi indo séculos e séculos. E a igreja não tinha um ritual próprio ainda para normatizar e regularizar essa ação exorcística. Uhum. Então, todo padre que já era ordenado já saía com o ministério de exorcista. Acolitato, leitorato, exorcista. Já saía. Só que tem muito abuso, né? Muita fantasia. Então, é isso que eu ia falar. Muito porque abuso. hoje a gente vê assim... sem citar nomes, mas a gente vê igrejas em que as pessoas, assim, são muito, né? Cada cerimônia tem ali 2, 3, 4 que vão ali na frente e são exorcizados, né? Às vezes a gente fica naquela dúvida, Então, será que é mesmo? Aí é onde vem as diferenças, né? Então, para ir normatizando isso, o primeiro ritual que a igreja organizou foi em 1614. Nossa. Ritual romano. Bem depois, né? 1614. 1600 anos depois. Praticamente quase 100 anos depois da reforma de Lutero, Sim. do protesto de Lutero. Então vão organizar, que tá uma bagunça. Sim. Todo mundo fazendo e fazendo besteira, e fantasiando de qualquer jeito. Tinha abusos assim, que eu li nos artigos na pesquisa de mestrado aqui, tinha prática exorcística que você pegava fezes, queimava e a fumaça que a pessoa inalava e expulsava o demônio. Timãs, doideira aqui, só por Deus, né? Hoje esse risco ainda tem? Tem.
Pegar em padres, muitos que rezam missa de cura e libertação, passam com o Santíssimo. Desculpa, Tem perdi essa. padres que rezam missa de cura e libertação, Ah, passam com o Santíssimo no meio do povo. sim. E se alguém manifesta, pega o Santíssimo e joga fora? Nossa. Relíquias de santos que era colocado no corpo da pessoa, que jogava sal na cara da pessoa, só exorcizado. Então era, sabe? Sim, era meio bagunçado. É uma bagunça só, né? Então a igreja fala, então acreditamos, então vamos organizar isso, é onde vem o ritual. Esse ritual foi passando por várias reformas, né? A última do ritual romano é de 1952, até chegar esse aqui em 98, que é ritual atual. Entendi. Aí onde foi limitando. Quem é o exorcista? O padre. Sim. Só o padre. E dentro dos padres é aquele que tem autorização do bispo. Perfeito. Então tem padres que dizem fazer exorcismo, mas se não tiver oração do bispo, não é exorcista. Não tem essa Não tem. autorização. Aliás, o próprio demônio fala isso pra ele, né? Verdade. Ó, Nossa. sim. É. Teve um caso, não vamos citar o nome do padre. Não, se tá assim, é público, ele mesmo falou. Ele é verdade, Falou em tem várias razão. reportagens, falou Padre- com o Danilo Gentili, padre Reginaldo Manzotti. Padre Reginaldo Manzotti. Caramba. Ele Uma das- estava nessas quinta-feira que ele faz aquelas missas dele de quinta-noite lá na paróquia dele. Sim. Ele passa com o Santíssimo e uma pessoa se manifestou. Né? Aí o grupo dele recolheu ele para uma sala à parte, porque quando você vai fazer uma oração de exorcismo, você não pode expor a pessoa ao público. É. Então tem que estar em um lugar reservado. Uhum. Então quando ele foi lá, ele começou a rezar o rito de exorcismo, e o demônio falou assim, você não é exorcista, porque você não tem autorização da sua igreja. O demônio tá Opa. bem informado, então, né? Melhor que nós. Caramba. É. Então ele Se der teve... autorização, então. Ele não pôde continuar. Aí ele pediu uma trégua pro É. demônio, Aí, de então, um dia. Aí o demônio deu uma trégua e aí o padre enviou para o padre exorcista da região dele, do Paraná. Né? Lá da diocese de Curitiba, lá. Caramba, eu não fiquei sabendo dessa história. Oh, tem. Impressionante. Impressionante. Bom, uma das perguntas que fizeram lá no Instagram. Caixinha de né? surpresa. Caixinha de surpresa. Porque na Bíblia, né, lá no Êxodo, tem uma passagem que fala assim: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Ai, Então, já até imagina a pergunta. a pergunta que fizeram é se a pessoa que foi possuída, se isso gera uma maldição nas gerações futuras dela, da família dela, se isso se aplicaria nesse caso. Sinto muito informar, mas isso para nós exorcistas na fé tradicional da igreja não tem Não fundamento. tem fundamento, né? Não. Tem. Então essa questão de cura de árvore genealógica não é fé cristã, católica e não tem fundamento. Porque essa passagem bíblica realmente existe, mas só pega um versículo, ela não para nisso. Ah, é? Esse livro do Êxodo não para nisso. Aham. Eu castigo você até a 4ª geração, mas eu te salvo até a 1000ª. Ah, é verdade. Mas trato com bondade até 1000 gerações Exatamente. aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. É uma Exato. continuação. É para mostrar a misericórdia de Deus que é infinita. Só Sim. não para só no castigo da 4ª geração. Perfeito. Só que tu não pega só esse trecho para justificar. Realmente, tem muitos que fazem oração de cura de árvore genealógica. Isso é baseado, vem de um livro do padre Robert de Grantes, que fala disso, só que ele baseia no livro de um psiquiatra. Só que esse psiquiatra ficou no Oriente. Então parece mais espiritismo do Oriente do que fé católica. É que eu não lembro o nome dele, do psiquiatra. Não, A origem disso deu para entender. Sim, sim. não é uma fé nossa católica. Sim. O que eu vou herdar na árvore genealógica? Meu DNA só. Característica física. Até porque, assim, engraçado, as pessoas pegam o Antigo Testamento e ali, se você pegar, tem várias passagens que se você for interpretar ao pé da letra, fica complicado, né? Tem. Então, não só É, essa, como Nem Aí- pode, né? Aí você vai, inúmeras, né? então, você vai rebater, você pega no Novo Testamento, vai dizer que o pecado é seu. Sim, exatamente. Aí isso teria até um erro teológico do próprio sacramento do batismo.
Se o batismo apaga todos os pecados, eu fui batizado. Então todos os meus pecados... Então eu não estou herdando o pecado Nenhum. da terceira. Não, cai por terra, né? Assim. É um erro teológico isso. Perfeito, entendi. Muitos fazem isso? Fazem. Inclusive freis, padres. E arrebata milhões com essas orações. Entendi. Mas não tem fundamento nenhum. Perfeito. Então que Perfeito. você tem a possessão por causa dos meus pecados dos antepassados? Não. Tá. E existem graus de possessão? Tipo, possessões mais graves e possessões menos graves? Essa foi outra pergunta que fizeram pra gente. É difícil saber. Porque a manifestação vai ser a mesma, né? As reações é a mesma. O Mas que foi se feito... for uma legião, vai ser pior, né? Demora mais para sair, para ser liberto. Mas não depende. A manifestação cada atendimento é único. A Sim. mesma pessoa, inclusive. Não tem uma regra. E pode acontecer da pessoa ser exorcizada e depois o demônio voltar? Pode. Se ela não tiver uma vida contínua de oração depois, uma vida regrada, pode. Se abaixar a guarda, e literalmente como está no Evangelho, né? Sai um, vê que a casa lá está vazia, volta 7 piores. É verdade, tá no Evangelho. Sim. É verdade. E volta pior mesmo. Agora, o fato da pessoa não levar uma vida reta, o senhor falou que o demônio, se Deus permitir, pode entrar em qualquer pessoa. Mas a pessoa, né, tendo uma vida de oração, uma vida de penitência, se confessando com regularidade, indo à missa, a probabilidade é bem menor, né? Fica bem Sim. menos vulnerável. Bem menos, né? Vamos dizer, não tem onde o demônio agarrar, nós falamos, né? A casa tá limpa, né? A casa tá limpa. Uma parede reta. É uma brechinha que você abre, uma janela que você abre, o demônio entra, né, na sua vida. Então, Sim. quanto mais eu estiver próximo de Deus, a partir das minhas orações, da minha participação na comunidade, né, se confessando regularmente, comungando regularmente, então, a minha casa espiritual ela fica fechada, está protegida. Agora, se eu relaxo na minha vida de oração, minha vida de igreja, e etc., então eu vou abrindo brechas, né? Sim. E a partir das tentações, é onde que eu sou atingido. Eu fico fraco para resistir às tentações, né? Fico vulnerável. Daí volta naquilo, né? Nem precisa que o Nem demônio... precisa me possuir. É. Porque nem tudo... O possesso não é sinônimo de ir pro inferno. O possesso, se vai fazer alguma coisa errada, não é a pessoa. Ela não É o tá no uso demônio. das razões dela, né? Tá em trânsito, tá fora de consciência, tá fora de si. Mas o quem cai na tentação tá consciente, né? E faz Sim. de forma deliberada, né? E o demônio, ele pode dar... Foi outra pergunta também. Se o demônio pode dar poderes ou benefícios pra pessoa. Benefícios, não, acho que a pessoa quis perguntar no sentido de coisas boas, mas da pessoa ganhar poderes com isso. Pode. O senhor tinha falado da pessoa ficar mais forte, essas coisas. É não só, né? Um dos outros sinais também, a pessoa começa a adivinhar coisas ocultas. Meu, coisa doida. Tipo o quê, assim? Uma coisa da tua vida que só você sabe. E te ataca. Mas como que o demônio vai saber isso? Sabe? Sabe? Sabe não porque ele lê teu pensamento. O demônio não lê pensamento. Aham. É como está na carta de Pedro. É um leão que está ao nosso redor e que ruge. Uhum. Então ele fica rodeando e vendo meu comportamento. Eu chamo isso de uma inteligência artificial. Uhum. Então eu vejo que o padre Gervas só fica curtindo tal coisa. Então, pela intuição que ele tem, é um anjo espiritual, é bem mais intuitivo do que nós. Então ele vai observando e joga a isca para ele. Então, pelo meu comportamento, pelo que eu faço, então ele sabe que tem coisa. Ou seja, é melhor não ficar falando muita coisa, então, né? Dica aí pra mulherada aí, gente. Fecha a boca. Porque é melhor ninguém escutar as coisas que vocês falam. Que fica curtindo, Tem conversando. gente escutando. Tudo pode ser arma para ele me seduzir. Brincadeira, viu? Tudo se torna uma arma para ele me seduzir. Ele conhece o meu ponto fraco e me ataca no ponto fraco. Entendi. Mas, e outra coisa, se o demônio tem essa natureza angelical, é possível existir uma possessão angelical? Existe isso também? Não. Porque essa foi outra pergunta lá do Instagram também. Como assim? Um anjo bom. O anjo bom pode possuir uma pessoa? Não. Nunca. Essa diferença da possessão, que é transe, e do êxtase. Sim. Aí já é Santa Teresa de Ávila. Perfeito. Então, minha experiência com Deus, eu vou sentir a presença de Deus.
do meu lado, ou vou ter alguma visão, vou ter alguma revelação, mas não chega a me possuir. Quem me possui é só o anjo mau. Que pena, né? Porque podia ter o do bom também, né? Não, nem o anjo da guarda, nem o anjo... Não. Ele pode A gente podia começar a fazer coisas boas, né? Nossa, Por ser seria possuído bom, né? um anjo. Verdade. Mas então, se vocês puderem, né, contar pra gente como que se realiza esse ritual do exorcismo, porque eu, pessoalmente, tenho muita curiosidade. O senhor falou que já falou que existe uma oração de diagnóstico, né? E depois disso, existem exortações, reza-se o terço, como que é? O ritual se baseia basicamente assim. Começa com a ladainha, invocando a intercessão dos anjos e de todos os santos. Sim. Depois se lê o Salmo 90. Ao Salmo 90. Salmo 90 ou 91, depende da tradução. Aí depois se lê o prólogo do Evangelho de João, que é bem o capítulo 1, do versículo 1 a 20. Que Deus criou tudo, é a luz e tal. É bem o comecinho. Sim. Porque aí começa invocando, pedindo intercessão dos santos e anjos, depois a palavra de Deus. A palavra liberta também. Sim. Depois disso, se faz a renovação das promessas do batismo. Que é um grande exercício. A pessoa faz essa renovação, né? E quem estiver junto ao lado também. Interessante. Reza-se o Pai Nosso. Aí depois tem algumas orações específicas. Sim, que é que é exorcista mesmo. Sim, sim. Até bom o senhor também não falar, porque daqui a pouco tem o pessoal por aí fazendo. Né? Fala que não pode ser autorização do bispo. O pessoal às vezes não tá muito aí, né? Porque Entendi. no exorcismo a gente dá ordem direta ao demônio. Sim. Vaza daqui mesmo, literalmente. Eu te esconjuro, te exorcizo. É ordem direta. Aí o padre exorcista faz isso, faz com a proteção da igreja, com a aval da igreja. Então não é ele. O que é o exorcismo? É uma oração pública. Pública no sentido que não é do padre, é da igreja. Sim. Não é uma oração. Então não sou eu. Foi ele que inventou. Né? Não sou eu, Padre Cássio, que estou atacando o demônio. É a igreja, com autoridade e o nome de Jesus. Sim. É diferente. Se vai eu, Padre Cássio, enfrentar o demônio, quem sou eu? Ele é um ser espiritual mais forte do que eu. Sim. É como está na Atos dos Apóstolos, né? Quando tem um falso exorcista lá. Eu te expulso em nome de Paulo que prega Jesus. O demônio vira para ele, bom, Jesus sei quem é, Paulo eu conheço. E você, quem é? Ué. Então eu, pessoa, então o que eu faço? Aí é onde vem a diferença de exorcismo e oração de libertação. Sim. Oração de libertação, todo cristão batizado pode fazer. Só não dê ordem direto ao demônio, que eu vou estar dando a cara a tapa, né? Vou fazendo em nome próprio. Então é onde eu invoco Nossa Senhora, venha libertar fulano. Essa oração de libertação. Aí faz espontânea. A principal oração de libertação é reza o terço mariano. Olha só. Reza Ave Maria. Você está invocando Nossa Senhora e Nossa Senhora enfrente o demônio, não eu. Eu invoco São Miguel Arcanjo, que São Miguel Arcanjo vem enfrentar o demônio, não eu. Sim. Tem muitos livros que a gente encontra em livrarias, é usado muito pelos leigos, livros de orações de cura e libertação. Lá tem o exorcismo do Papa Leão XIII, não façam. Nenhum leigo tem autorização para fazer aquilo, nem padre tem autorização para fazer aquilo. Só exorcista. Fiquei curioso, mas por quê? Porque tem uma ordem direta ao demônio. E já em 85, o Papa, na época, Cardeal Ratzinger, que era prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, escreveu uma carta para os bispos, orienta o povo. E isso só exorcista pode fazer. Porque se de repente você faz isso sem ter essa proteção, sem ter essa bênção, o demônio pode vir pra cima de você. Eu tô te atacando. Sim. Você vai me atacar. Fisicamente. Sim. Ou na parte financeira, parte emocional, de alguma forma o demônio vai te atacar. Olha só. Eu tô fazendo em nome próprio, né? Ou então o padre exorcista faz em nome da igreja, com a proteção da igreja. Essas religiões de culto ao demônio, que existem, né? As religiões satânicas, não sei se pode chamar de religião, acho que não, né? Até um rito tem tudo, Seitas né? satânicas. Seitas satânicas, vamos dizer assim.
com todo respeito a quem pratica isso, né? Que a gente respeita a liberdade das pessoas. Sim. Elas realmente conseguem fazer com que o demônio tenha um ato contrário às pessoas de bem? Isso existe? O pessoal fala, né, fazer macumba, né? O pessoal, tenho certeza que fizeram um trabalho de macumba pra mim. Isso aí tem realmente uma influência na nossa vida? Ou se nós estivermos levando uma vida reta, isso não vai... Isso Tem a gente nenhuma chama influência. de malefícios. Porque macumba, a palavra macumba é um instrumento, né? Uhum. Então, quem é o macumbeiro? Quem toca o instrumento da religião afro. Então, né, que a gente chama de faz um malefício. Tá. Tem. Não macumba. Tem. Que é o nome correto técnico, faz um malefício. Tem. Amarrações de amor. Tem os trabalhos que a gente vê encruzilhadas. Tem pessoas que utilizam disso para fazer um malefício, achando que é um bem para a pessoa ou fazer o mal para você. Tem. Isso realmente tem um efeito. Existe. Vai pegar em você? Bom, você tem uma vida reta de oração. Só se Deus permitir. Interessante. Você tem uma vida meio desregrada, cheia de pecado, então eu fico mais vulnerável. Entendi. E pode acontecer da pessoa que está sendo exorcizada, dela, de repente, ter por exemplo, o caso da Emily Rose, ela acabou morrendo, né? De desnutrição. Pode acontecer isso durante uma sessão de exorcismo? Isso não sei se é comum, ou a pessoa se automutilar nesse sentido. Não, automutilação não. Mas ela vai... O que o demônio vai fazendo? Vai trazendo doenças, né? Vai tirando a fome para matar e destruir, para chegar ao fim. Entendi. É por isso que é muito confuso a possessão com doenças psiquiátricas. É bem confuso. E se não tiver prudência, tudo é o demônio, né? E não é. O que é o exorcismo? É quando é realmente algo espiritual. Quando o padre vê que não tem nada de espiritual, então não é trabalho para o exorcista, tem caminho para o psiquiatra ou para o psicólogo. Então, exorcismo isso tem que ser um trabalho conjunto, né? Exatamente. Entendi. Tem padre exorcista que na equipe dele tem casos que tem muita dúvida. Sim. Tem médicos juntos. Tem psiquiatras juntos. Perfeito. Para ajudar a discernir. Não, isso aqui é humano, é médico. Então não é exorcístico. Aí encaminha para tratamento médico. Tem algum caso que vocês poderiam contar, assim, de alguma coisa que aconteceu? Não podemos. Não pode. Isso é bem reservado. Até. Para preservar a pessoa, por isso que é feito não é feito em público, é feito reservado. Por 2 motivos. Para não expor a pessoa, que é ridículo, né? Vai expor ela ao ridículo, né? Sim. E também para não se tornar um espetáculo, né? O exorcismo não é para um espetáculo. A igreja faz na prudência, não para chamar atenção, ganhar fama. Faz para exercer sua misericórdia com aquele pecador, com aquela pessoa que está possessa. Perfeito. Não para ganhar público. A principal missão do exorcista, às vezes, não é nem falar do demônio, não dá prazer nenhum falar dele, né? A missão primeira do padre da igreja é anunciar Jesus Cristo, né? Seu evangelho. Anunciando a palavra de Deus, todo mal já é expulso, né? Sim. Mas em casos específicos, nessas almas que precisam do rito de exorcismo, aí age na misericórdia, preservando a pessoa, preservando a família. Ele não quer público com isso. Não quer lucrar com isso. É claro. Quer realmente cuidar daquela alma que está doente, né? Perfeito. Por isso não se expõe, faz de forma reservada, com poucas pessoas. E tudo é em segredo de confissão. Tudo que é dito ali, tudo que é falado. É o mesmo segredo de confissão. Não se grava, não se filma, nada. Não tira foto, nada. É um ato de misericórdia de Deus com aquela pessoa que sofre, né? Olha. É bem reservado. Achei espetáculo as informações. Não sabia. Não Tinha uma ideia completamente diferente. Aí, a igreja ela tem que ser muito prudente, né? Claro. Como vão expor uma pessoa, né? Com certeza. Com certeza. Bom,
Olha, acho que a gente vai se encaminhando pro fim. Tem alguma situação, alguma coisa que vocês gostariam de contar? Algum recado que vocês gostariam de deixar para o pessoal? Acho que pensando um pouco sobre esse assunto, né? Então, primeiro, não é qualquer coisinha que a gente vai dizer, é o demônio, né? Porque tudo qualquer barulho na casa, qualquer tipo de comportamento que as pessoas têm. Geralmente, algumas pessoas procuram a gente porque mesmo a pessoa vive com seus vícios da bebida, das drogas, né? Então, às vezes ela tem alguma alteração comportamental, psicológica, né? Ela chega até a mudar o tom de voz de uma pessoa que está alterada com o vício das drogas. Às vezes a pessoa acha que é o demônio, né? Então, leva lá no padre e tudo. Então, tem que ter prudência, né? Então, não é qualquer coisinha que é o demônio, né? Tudo é o demônio, o pessoal fala. Mas, às vezes, é mais fácil expulsar o demônio do que mudar o seu caráter, né? Converter. Entendeu? Sim. Então, é assim, tem dúvida, procura o padre, conversa com o padre, né? Tira suas dúvidas, né? Não venha já com conclusões definidas dizendo que é ou não é, né? E ali, juntos, faz um discernimento, faz com prudência, faz uma avaliação, né? A gente, às vezes, encaminha para um psiquiatra, fala, vai no psiquiatra, faça alguns exames, né? Sim. Um exame neurológico, um exame mais específico para ver se ele está bem mesmo, né? Sim. Né? Perfeito. Esse E é o olhar para a caminho. própria vida, né? Também, Olhar para a própria vida, falar, Eu acho leva que- para missa, para confissão, né? é o demônio, mas pô, você tá afastado de Deus, nem rezar não reza, né? É. Daí, então, né? Aí nem precisa do demônio, né? A própria pessoa já está se condenando, né? Sim. Tá certo. Então tá bom. E também o principal exorcista é a própria pessoa. É a própria pessoa. Se ela volta a ter vida de oração, frequenta a confissão, automaticamente no sacramento vai se auto-libertando, nós falamos. Lendo a palavra de Deus, fazendo adoração a Jesus no sacrário. Ali já são atos de que já vai trazendo a força e libertação. Sim. Tá? Inclusive, se a pessoa, se não querer ou demonstrar mudança de vida, nós paramos com o exorcismo. Interessante. Sem conversão, não tem libertação. Já teve casos assim? Já. Dispensou uma pessoa. Não quer mudar de vida? Então quer esse rito mágico ou quer uma Exatamente. mágica. Então eu vou lá, passo... O exorcismo vai ser a última coisa a ser feita. Primeiro a gente vai... É que nem fosse um médico, né? Vai dando passos, degrau por degrau. Tá com um problema na vida. Então volta a rezar. Vai à missa. Se confessa. Perdura o sofrimento, perdura a situação. Aí começa com simples orações. Começa com bênçãos. É aquela Então, não passagem. Padre Gabriel Amorto era bem mais radical. Ser um laudo de um psiquiatra e nem começar a fazer exorcismo. Verdade. É. Um dos livros dele que ele escreve isso. Tinha que ter um laudo. É tipo, o pessoal fala. Para ver se realmente é O pessoal espiritual, fala né? assim, declarou fulano santo. Mas como é que vai saber se ele é santo? Bom, mas tem um processo Vixe. dentro da igreja, Sim. né? E precisa de 2 milagres comprovados cientificamente É por um 3, né, corpo. dependendo. 3 milagres. Comprovados por um corpo de cientistas, Cientistas, até que... médicos, tudo. E na Inclusive verdade... ateus ainda. Oi? E na equipe tem os- médica tem os ateus ainda. Tem uns exatamente, advogados do diabo, né? Que na verdade, que estão Vão provar que ele não é santo. viu? É. Que na verdade não é nem a igreja que vai declarar ele santo, são esses caras, esse grupo de pessoas que vão estudar. Que aí entra dentro do... Vão dar um laudo, falando, ó, isso daqui não tem comprovação científica do que aconteceu com essa Exatamente. pessoa nesse caso. Se tiver explicação humana, Daí não... então não é ação de Deus. E é a mesma coisa na linha quando é a ação do maligno. Então vamos verificar realmente se é, né? Pode ser uma doença psicológica, um desvio de caráter, de personalidade, uma doença psiquiátrica. A obsessão, o que a obsessão está aqui interno? Começa a ouvir vozes, ter visões. Uma pessoa em depressão também tem isso. Uma pessoa que é esquizofrênica também tem isso. Ela vai ouvir vozes, Sim. vai ver vultos, vai ver bichos subindo pela parede, vai sentir, inclusive, como se tivesse formigamento no corpo. Uma doença psiquiátrica também tem. Então, ó, demônio existe? Existe. É real? É real. Ele age? Age. Mas vão também que tem a parte humana também, né?
E tudo isso leva um tempo. Por isso que tem o padre Gabriel é morto, é um deles. Vamos passar pelo médico primeiro, vamos ver se realmente... Vamos descartar a parte humana primeiro. E vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tanto a parte médica, a parte das orações. Vai acompanhando os dois. Perfeito. Então não é tão simples. Vamos procurar um exorcista. Estou precisando de exorcismo. Tá, bom. Então mostra para mim que realmente precisa. Demonstre. Aí, como eu disse, 80% dos casos, Sim. a pessoa voltando a ter uma vida de oração e frequentando a igreja, já se resolve. Um exemplo, aí dá até para uma pessoa de outra cidade, no interior, na divisa lá com o Paraná. Estava acontecendo coisas na casa dela, bater porta sozinha, ver cachorro preto andando para tudo quanto é lado. Ela pegou aquilo como alerta para a vida, está totalmente afastada da igreja e voltou a frequentar, confessar, e a missa, rezar o terço, tudo isso sumiu. Olha só. A própria pessoa, então, né? A própria retomando prática. A vida de oração e tudo. Aí o próprio Deus vai libertando e vai protegendo. É interessante porque, né, a gente tem uma visão um pouco de show, né? Isso é complicado. Assim, e hoje em dia, como o senhor falou, né? Tudo é o demônio, né? E televisão também aproveita. Querem Aí filmes que não ajudam também. Exatamente. Passa um imaginário totalmente fantasioso. Então a pessoa põe na cabeça que é o demônio que tá me tentando, mas, pô, né? Muito mais fácil acreditar que é uma coisa externa do que mudar de vida, como o senhor falou, né? A pessoa Então, mudando de fácil, vida, né? 80% do problema já está resolvido. Já tá resolvido. Então, Aí, pessoal, o negócio é voltar a rezar, frequentar a missa. Vocês estão escutando aqui, né? Voltar para Deus. O Giovanni já ergueu o dedo ali que eu vi. Tendo isso, ficar em paz. É não ter medo do demônio. Minha mãe falava... Não quando ter era medo. pequena, né? Toda criança tem medo, né? Quando eu era pequena, minha mãe falava assim, o demônio, Bruno, é um cachorro amarrado. Perfeito. É um cachorro amarrado. É um cachorro amarrado. Só vai até onde Deus deixar. Não precisa ter medo. Exatamente. A ação do demônio é limitada. Nossa, a sua mãe foi mais teológica do que nós dois juntos aqui. São Tomás de A Aquino. dona Rita, rapaz, isso é uma mulher de oração, é minha mãe. Se eu não me engano, é Santo Tomás de Aquino que usa esse exemplo. Então ela roubou dele, então. Ó, mãe. Pô. Mas tá valendo. Falou e não citou a fonte. Então o demônio existe, é real, mas o poder, ele é uma criatura, não é criador. Então a ação dele é limitada. Vai até onde Deus permitir ir. Livro de Jó, né? Satanás se apresentar diante de Deus, vê lá teu amigo Jó, faz isso porque tá perto de você. Deixa eu atacar ele. Ataca, mas não faz isso. O demônio obedecia. E no exorcismo, o demônio obedece o exorcista bonitinho, rapaz. O poder de Deus é muito maior, né? Faz em nome da igreja. Na verdade, eu penso assim, né? Olhando muitas coisas assim do cenário, né? Da situação do mundo, das pessoas, da sociedade, né? Que a ação do demônio ela é muito mais insidiosa, muito mais dentro das teorias, né? Das pessoas não acreditarem ou acreditarem em ideologias que façam com que elas não acreditem em Deus, ou que elas queiram um paraíso terreno, né? Então, eu vejo que a ação dele provavelmente está muito mais nesse plano do que atacando as pessoas diretamente, né? Padre Paulo Ricardo fala, ele tem uma aula sobre... e ele fala se o marxismo é demoníaco. Ele fala isso. É uma ideia bem forte. É uma bem ideia forte. demoníaca. Mas ele fala, olha, não tem ali, né, não é satânico, não tá fazendo uma apologia a Satanás, mas se você for analisar, traz uma realidade totalmente materialista. Papa João Paulo II, se não me falha a memória, em 86, ele passou um mês fazendo uma catequese sobre isso. Então o ataque demoníaco é nas ideias, no mundo das ideologias, nas ideias. É nessa briga que vai dar principal. É onde surgiu um termo novo que está ainda sendo estudado pela Associação Internacional dos Exorcistas, é a sujeição, que não é nem a tentação e nem a possessão. Eu ter comportamento e ideias que levam a pessoa à morte, a destruir.
leva a pessoa a se ideologias. perder, né? Então A gente são ideias. vê hoje em dia a pessoa tá boazinha ali, entra na faculdade pública e vira um negócio assim que você fala. São valores que deturpam toda uma vida e me levam à perdição. Então isso está sendo... Então tem realmente isso. Ideias que levam o povo a se perder. Interessante. Ideias que levam a pessoa a provocar guerra. O nazismo, por exemplo. Sim. Só com uma certeza, ideia né? demoníaca. Ideia. Como é que Hitler foi possuído pelo demônio? Bom, mas teve ideias demoníacas. Tem pensamentos demoníacos. Exato. E sempre com uma ideia de que tá fazendo um bem, né? Essa que esse que é o lance, né? Vem vedado, né? Vem com um verniz ali de que não, ó, a gente tá tentando fazer o bem, né? Mesma coisa do... Mas o demônio age assim, né? Ele é sedutor, né? Pra seduzir, não chega feio, né? Chega floreado. Quando você foi namorar? Você chegou lá pra namorada? Estrupiado. Totalmente feio. Sem tomar banho, sujo. Você não chega bonito, encantador, palavra doce, Com bom perfume, né? Mas eu mantive palavra isso, educada. eu mantive isso no casamento inteiro, né? Minha mulher tá aí, ó. É verdade ou não era, Bia? Ô, louco. Então você chega seduzindo, você chega bonito. Mas que por dentro chega para destruir. Então são ideias que levam a tudo isso. Tá certo. Então, Mas olha, é não ter medo do demônio. Eu estando perto de Deus, não tenho que ter medo. perfeito. Deus é maior. Perfeito. Padre Jefferson, quer fazer mais alguma colocação? Não, tá tudo tranquilo. Então tá certo. Gente, olha, gostei Legal, de agradecer muito a presença de vocês, viu? Foi muito legal aí aprender sobre essas coisas que, na verdade, a gente não tem muito acesso, né? Eu mesmo, como católico, há muitos anos, né? Tenho as minhas leituras, faço, né? E o meu acompanhamento, vou à missa e tal, mas, assim, não é uma coisa que super falada, né? Uhum. E muito legal trazer isso aqui para o podcast, poder conversar com vocês que tem aí. É um assunto que é tabu, né? É um assunto tabu. É um assunto tabu. As pessoas acho que têm um imaginário completamente diferente do que é na verdade, do que significa um ritual, né? E foi excelente. Agradeço demais a presença dos senhores aqui. Espero ter ajudado. É um assunto Foi bem excelente. extenso, né? É Sim. bem extenso. Sim. Não se esgota nunca, né? Mas Tanto que o senhor fez um mestrado sobre isso, né? Nossa. Muito legal. Então é isso aí. Muito obrigado. Gente, agradeço aí vocês que têm nos assistido até agora. Gostaria de agradecer também a Nabila, minha esposa que tá aqui, ao Giovanni, coraçãozinho, valeu, Gi. E é isso aí, gente, valeu, até a próxima, um abraço.